Evangelho, sexta-feira da primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, que não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama, em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiam em seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, demos início ao segundo capítulo do Evangelho de São Marcos, hoje, ouvindo o texto da cura do paralítico. Um texto que já tivemos a oportunidade de ouvir, narrado por São Mateus e também narrado por São Lucas. A imagem daqueles 4 homens que, trazendo o paralítico até a presença de Jesus, abrem o teto. Aqui na tradução de Marcos o teto é aberto, enquanto na tradução de Lucas o teto é destelhado, por conta do público a que se destina. O público palestinês de Marcos conhece a casa forrada com o teto de palha de palmeiras, calafetado, e o teto das casas do público a que se destina a narrativa de Lucas é um público de origem greco-românica que conhecem as telhas, a manufatura das telhas. Então, essa particularidade de cada autor que escreve, que traz traços relacionados ao público, procurando adaptar a narrativa do texto ao entendimento melhor daqueles que estão ouvindo, sem que a atenção se disperse. Mas o ponto de partida para a nossa meditação, nossa breve meditação de hoje, está sobre o último versículo que ouvimos. Diz São Marcos assim: O paralítico levantou-se, imediatamente carregou o seu leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa igual. Nunca vimos coisa igual. É a frase que impacta o coração daquela multidão que se aglomera na casa. Jesus está dentro de uma casa na região de Cafarnaum. Ele entra de novo na cidade. Tínhamos acompanhado que Jesus precisou sair da cidade por causa do grande número de pessoas que vinham e que vinham até ele com aquilo que nós fizemos ontem, a distinção, que é importante, essa mentalidade. Vamos até lá para tirar algo para nós, para tentar arrancar o máximo que podemos desse que é um benfeitor de milagres. E quando na verdade a prioridade deveria estar sobre Jesus, porque é Ele que tem algo a nos dizer. Mais do que nós a pedir ou a, por meio da ambição, tentar arrancar em nosso favor, Ele tem algo a nos dizer, algo a nos oferecer de maneira gratuita. Ele veio para dar-nos do que é seu. Cantamos assim na liturgia,
nos prefácios do Natal e em vários hinos da Santa Liturgia. Ele veio nos entregar aquilo que é seu. Ele veio nos entregar a sua misericórdia, o seu perdão. E nós nunca vimos nada igual, pois esse Senhor nos entrega aquilo que lhe é próprio. Como pode alguém mais importante do que nós vir ao nosso encontro por iniciativa própria para nos entregar do seu próprio tesouro? E a entrega desse tesouro, como vão recordar os padres da igreja, fazendo referência à caridade, não o faz mais pobre, porque quanto mais oferece, mais ele terá. Assim é a caridade, quanto mais a oferecemos, mais rico nos tornamos. Aquele que divide o que recebeu de Deus com o outro não empobrece, mas pelo contrário se torna mais rico, não só das coisas de Deus, mas se torna mais rico de tudo aquilo que é próprio para que a vida seja plena e feliz. Pois o Senhor, quando dividiu conosco o tesouro do seu amor, dividiu para que pudéssemos ser homens e mulheres plenos, completos. E cada vez que oferecemos aquilo que é de Deus para o outro, estamos nos unindo ao Senhor no seu agir, e isso nos faz homens e mulheres completos. E ao mesmo tempo estamos entregando em favor do nosso irmão aquilo que da parte de Deus os ajudará a serem homens e mulheres completos. E desse modo nunca se extingue. É um tesouro que quanto mais se divide, maior se torna. E aqui está um ensinamento nunca visto antes. Esse ensinamento essa frase que a multidão repete, é a frase que também eu e você temos a chance de repetir cada vez que vamos, por exemplo, ao sacramento da confissão. Ou vamos à Santa Missa. Mas, padre, o senhor sempre pega essas duas referências. Caramba! É bom, vamos pegar uma outra referência. Esses dias eu fiz a unção dos enfermos para o meu pai. E uma das coisas que o papai disse que me tocou muito e que, quando trabalho com os enfermos, onde atualmente estou como sacerdote na comunidade de Roma, um dos meus ofícios é a visita aos enfermos, para levar a eles a unção e a Santa Eucaristia. E aquilo que meu pai me disse esses dias foi a mesma coisa que eles me dizem e que já ouvi tantas vezes. Quando eu recebo esse sacramento, dizia meu pai, quando eu recebo esse sacramento, eu percebo imediatamente que alguma coisa melhora em mim. E é verdade. E não melhora só do ponto de vista espiritual, ou seja, é um ânimo diferenciado, uma esperança a mais que se renova, se restaura a alegria do coração, se restaura de novo a força, o vigor do entusiasmo, se restaura a disposição, por exemplo, para permanecer encorajado, lutando diante da doença. Não. É um melhoramento físico. Um melhoramento físico, sim, físico. A gente sente sobre a realidade do corpo. Porque esse sacramento foi entregue em favor também das necessidades físicas, não só para as necessidades espirituais. E a gente sente de imediato isso nunca visto igual. O que, padre? Um amor tão intenso, um amor tão profundo, um amor tão forte que se faz sentir imediatamente, que não passa desapercebido. Como pode, depois de tudo o que fiz e faço, o meu Senhor me amar assim? A nossa sociedade que prega o abandono daqueles que não nos amam, uma sociedade que prega o desprezo por aqueles que não nos reconhecem, por aqueles que nos fazem mal. É bem verdade que para que possamos muitas vezes encontrar paz e estabilidade, a distância se faz necessária em algumas relações para que se possa reencontrar não só a liberdade, mas para que se possa reencontrar o caminho para que se reconstrua a dignidade das pessoas.
e para que se remodele uma relação de maneira que ela seja algo saudável. Mas estamos numa sociedade que prega o abandono do outro, o desprezo mesmo, quando na verdade Cristo jamais nos ensinou a isso. Como é constrangedor o fato de que ele, conhecendo o que se passava no coração de Judas, jamais o tenha desprezado e tenha amado e permaneceu amando até o fim, sabendo que o coração dele estava progressivamente escolhendo na direção da traição. Jesus, que conhecia os corações, como vimos hoje no Evangelho, não desistiu dele. Ele poderia se precaver de alguém que ele estava sugando, que estava aproveitando, digamos assim, da sua boa vontade para fazer essa pessoa desaparecer da sua vida antes que ela lhe causasse um mal maior. Muito bem. Ele não tinha Facebook nem Instagram, ele não leu essas frasezinhas e não colocou nenhuma delas em prática. E salvou o mundo. Eu acredito que o parâmetro que possa valer na nossa vida é aquele de Jesus, né? Então vamos aprender com Ele aquilo que Ele nos propõe, fazendo a oração, intercedendo por aqueles que vemos, que escolhem um caminho que é contrário à aliança com o Senhor, que escolhem um caminho onde a caridade e o amor pelo próximo não fazem parte de sua vida. Não são dignos do nosso desprezo, são dignos da misericórdia. São necessitados da misericórdia. E ainda que se mantenha a distância por uma necessidade que se faz presente, que o nosso coração, na distância, interceda por eles. Interceda pela conversão de cada um. Interceda para que conheçam a palavra do Senhor. Interceda para que o amor do Senhor, que é maior do que o nosso, complete o que realmente falta, para que o outro possa, de fato, mudar como pessoa. Já oferecemos as nossas palavras, já oferecemos o testemunho, já oferecemos um tempo da nossa vida, mas isso tudo não foi suficiente para o outro mudar ainda. É hora de oferecer, mais do que em outros momentos, a nossa oração, a nossa intercessão. É hora de oferecer por ele, no silêncio que talvez se faça oportuno, da distância, a nossa prece. Mas jamais tentar construir no nosso coração uma fronteira que diga: essa pessoa não deve encontrar mais na minha vida espaço algum. Ela talvez passe agora para o espaço mais remoto e íntimo do meu coração. Como assim, Padre? Ainda vou dar mais intimidade para ela? Não, o espaço mais remoto e íntimo do nosso coração é aquele onde nós balbuciamos aos ouvidos do Senhor o que temos conosco. E agora esse nome, o nome dessa pessoa, passa a entrar nesse espaço. Senhor, tenha misericórdia de fulano. Tenha misericórdia de ciclana. Tenha misericórdia desse meu filho. Tenha misericórdia dessa pessoa. Tenha misericórdia desse meu irmão. Senhor, eu entrego em Tuas mãos. Chegamos a um limite, estamos no momento mesmo da exaustão. Mas eu sei que o seu coração não se faz jamais exausto por ninguém, pois queres salvar a todos. E é confiando no teu amor por mim, pois eu já disse muitas vezes, nunca vi coisa igual. Meu irmão, sejamos sinceros, eu e você, a gente conhece bem o que a gente faz. A gente sabe as coisas que se passam dentro de nós, nossas intenções, nossas disposições. Nos conhecemos um pouco melhor do que as pessoas que estão à nossa volta. E quando vamos à confissão, e quando nos aproximamos da Santa Missa, e vemos Jesus que se entrega como sempre por amor a nós, que o mesmo carinho e docilidade vem com a sua palavra, se faz outra vez em nossas mãos na Santa Eucaristia, através do confessionário outra vez levanta as mãos e nos perdoa de nossas faltas. E nos diz corajosamente e com toda a confiança: vai e não peques mais. Ele não faz isso como um tolo, mas ele faz isso porque nos ama.
Amar significa escolher o outro e permanecer com ele. E o Senhor nos ama intensamente. Conhecendo o nosso coração e vendo a miséria em que estamos, isso só aumenta e intensifica o amor do coração de Jesus por nós. E Ele vem ao nosso encontro e nos oferece de si para que nós deixemos esta condição de miséria. E por isso, o amor, quando nós o recebemos e o dividimos com o outro, multiplica. Não se extingue, não diminui. Aquele que oferece amor não empobrece, ainda que o mundo diga que você pode ser um tremendo de um idiota oferecendo o amor. Bom, às vezes é verdade, a gente acredita de estar oferecendo amor a outra pessoa, ou seja, vivendo por ele a caridade, vivendo pelo outro a caridade, mas no fundo, estamos um pouco desajustados e aquilo que fazemos não é um ato de caridade, mas é um ato de dependência, mas é um ato de consonância e de aliança com o outro sob medo, sob uma tensão e tantas outras formas. É muito complexa a relação humana, a gente sabe disso. Mas quando amamos de verdade, o amor nunca é demais. E ele é a única realidade capaz de transformar a história, como nós vimos. Porque nos amou, entregou-se por nós. E eis aqui o evento que não conhece passado. Cristo ressuscitou, venceu sobre a morte. O amor revolucionou definitivamente a história de toda a humanidade. Se o amor do Senhor foi capaz de revolucionar toda a história do universo, você acredita que Ele não vai ser capaz de revolucionar a história do seu relacionamento? Ele não vai ser capaz de revolucionar a história da sua família? A história da sua própria vida? Com certeza. Eis aqui aquilo que nunca vimos coisa igual. O amor que revoluciona todas as coisas. A imagem de hoje que temos no Evangelho, ela é muito forte. Já tivemos a imagem de dividir, já tivemos a oportunidade, de dividir um pouco mais sobre ela quando falamos, quando meditamos os textos de São Mateus e de São Lucas. Aqui, Marcos trata colocando o foco em Jesus. Mas é a característica que já sabemos do evangelista. Ele focaliza muito precisamente a pessoa de Jesus. Então, mais uma vez, não temos dentro do texto um grande diálogo. O diálogo que aparece aqui, na verdade, é a narrativa que Marcos faz dos pensamentos daqueles que estão ali. Começa o texto dizendo que ele entra novamente em Cafarnaum. Vimos o motivo que levou Jesus a sair da cidade de Cafarnaum e falávamos sobre isso ontem. Essa inversão de valores, onde as pessoas acreditam que a prioridade está nelas. Existe aquele dali que é um benfeitor, que realiza milagres, então as pessoas começam a correr na direção dele. E eu fazer referência ao supermercado Guanabara, o aniversário do Guanabara, para tentar pegar o quanto podem, o máximo possível, arrancar tudo que podem para si. A prioridade está nelas. Eu tenho uma necessidade, eu quero alguma coisa, eu vou lá, passo por cima dos outros e pego. Pronto, é meu. Estou satisfeito. Quando, na verdade, a prioridade é daquele que chega. É daquele que veio anunciar. O Senhor veio ao nosso encontro para falar. Ele é o Deus onipotente. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Alfa e o Ômega. É Ele que deve ter a prioridade. E Ele veio. Por que veio, Senhor? Por que viestes? Eu vim para dividir convosco o meu tesouro. Olha que maravilha! Ele veio para nos entregar alguma coisa. Fala, Senhor. Diga-nos. Entrega. Estamos aqui para receber. Quando a nossa prioridade está sobre o Senhor, conseguimos acolher o seu chamado à conversão. Conseguimos acolher também a boa nova do Evangelho e conseguimos tomar responsavelmente os dons do tesouro que Ele abre para dividir conosco. O pequenino Senhor, nos braços de Maria, recebeu a visita dos reis do Oriente que abriram seus cofres e entregaram a Ele. E amavelmente a Virgem Santíssima recebeu aqueles que vieram
e recebeu aquilo que eles entregaram. E não foi dito: dobrai os vossos joelhos, reis do Oriente, porque agora entrará o Senhor, Rei do Universo, no trono santíssimo do colo de sua mãe. Tatatã, tatatã, tatatã. Não teve nada disso. Eles chegaram diante do Senhor da Glória e não se sentaram, se ajoelharam para escutar um longo discurso do Rei Soberano. Eles chegaram para visitá-lo e o rei recebeu aqueles que chegam. Era pequenino nos braços da sua rainha, que abrindo a porta acolheu aqueles que chegavam. E humildemente nos ensinou o quê? Que a casa é o lugar onde acolhemos aquele que chega. E damos atenção e prioridade e honra àquele que chega. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei. Assim ensinou-nos o Senhor. Mas ali pequenininho, no colo da Diviníssima Rainha, da Santíssima Rainha, ele nos dá o testemunho daquilo que faltou em Cafarnaum, daquilo que somos chamados a fazer. Os reis chegaram e ele os recebeu. Eles abriram o seu cofre, tiraram do seu tesouro ouro, incenso e mirra e entregaram. E ajoelhados, adoraram a ele. Ou seja, passaram a reverência deles, que foram acolhidos como aqueles que chegam, que trazem os presentes. Agora eles passam a reverenciar o Senhor da casa, o Senhor que abriu-lhes a porta. E vai escrever São Gregório de Nissa que os anjos do céu se inclinam diante de nós cada vez que o Senhor vem ao nosso encontro e faz morada no nosso coração. Olha que espetáculo, meus irmãos. A gente está vendo a cena aqui acontecendo. E ele diz: os anjos se admiram, pois o Senhor, Criador do Universo, reverentemente honra aquele que ama. Vocês têm noção do que é isso? Recebemos a honra do amor do Senhor? Aquele que no confessionário, o Deus onipotente que no confessionário pega você, farrapinho, sujo, fedido, tira suas roupas, te purifica, como falávamos outro dia, recordando a imagem do leproso: se queres, podes me curar. O Senhor o faz estar puro, tira o farrapinho e lhe reveste outra vez com roupas celestiais, ou seja, novamente com a veste do batismo. O coloca outra vez na veste daquele que se reveste de Cristo. Olha que maravilha, olha que honra e que delicadeza desse Senhor que nos trata com tanto carinho. Esse Senhor que chega para dividir conosco o seu tesouro, o que é seu, para nos participar da sua vida, nos entregar o seu amor, a sua misericórdia, a sua ternura, a entregar por nós o Divino Espírito Santo. Ele vem como mendicante, esperando ser acolhido no nosso coração. O Rei do Universo bate à nossa porta, pedindo lugar para estar, esperando ser acolhido, como um mendigo, como um peregrino, que espera que se abra uma porta para poder passar a noite e não estar pelas ruas. Assim, esse Senhor chega até nós. Vai dizer Santa Faustina: Senhor, chegastes assim com uma ternura tão grande que me comove. Se tivesse chegado no triunfo de sua glória, eu teria um medo horrível, porque me reconheço pecadora, e diria: como ele estará perto de mim? Mas viestes de um modo que retira de mim todo medo e toda angústia, pois flagelado e peregrino, batestes à minha porta e pedistes abrigo no meu coração. Que belo, meus irmãos! Esse é o Senhor, é assim que Ele vem. A prioridade está sobre Ele, sabe?
não sobre o que o nosso coração quer, espera e pretende, mas a prioridade de ouvir esse Senhor, ter esse coração disposto a acolher o Senhor que vai abrir o seu cofre e vai nos dar dos seus tesouros. É preciso que aprendamos com a Virgem Maria e com a cena do presépio do Senhor, que há pouco tempo celebramos no Natal, essa atitude de humildade que faltava naquele momento no coração do povo de Cafarnaum, que se deixou levar pela ambição de conquistar e de arrancar para si os benefícios que julgavam necessários e não estavam exatamente interessados em ouvir o Senhor. Muito bem. Depois de um tempo, o Senhor entra novamente em Cafarnaum. A casa está aglomerada. Volta aqui a palavrinha que é uma preocupação para os nossos tempos atuais. Tinha uma aglomeração naquela casa. Versículo 2: E tantos foram os que se aglomeraram, e todo mundo sem máscara, naquela época também não tinha coronavírus, que já não havia lugar nem na porta. Então, distanciamento social, 1 metro de distância, nem pensar. Até os metros em cima da cabeça estavam sendo usados, porque desceram com o homem ali na padiola, em cima de Jesus, né? Quase colocando em cima dele, em cima daqueles que estavam embaixo. Até a parte de cima do espaço da casa estava sendo ocupada. Essa imagem da plenitude, né? Do espaço tomado, completo. Todos vieram e todos encontraram lugar. Muitos não podiam entrar, mas estavam ali, juntos daqueles que estavam dentro, e dessa forma recebiam. Como assim dessa forma recebiam, padre? Muitas vezes quem estava ali na porta estava ouvindo e falando para quem está fora. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Ele está falando sobre isso, ele está falando sobre isso. Que bom, nossa, que belo. Agora ele está falando sobre isso. A gente não tem caixa de som, não tem uma cornetinha ali fora transmitindo, né? As casas eram fechadinhas, não é que a gente pudesse abrir as janelas, e ainda que a gente abrisse a janela não era grande, botava 4 caras ali na janela, já pronto, fechou tudo, até a luz ficava ruim de entrar. Então era muito comum que quem estivesse na porta, no lugar de acesso, transmitisse para os que estavam fora. E dessa forma, aqueles que estão junto dos que estão dentro estão recebendo também. Sem que se deem conta, alguns se tornam canais daquilo que o Senhor anuncia. Isso é tão bonito, né? Porque esse papel a gente cumpre na nossa casa também, meus irmãos. Muitas vezes a gente vai à Santa Missa, mas o marido não vai, o filho não vai, ou então a esposa não vai. E eu cumpro esse canal. Quando, voltando para casa, eu não repito necessariamente o sermão do padre. Pode ser que talvez a esposa pergunte: e aí, o que foi que o padre Fábio falou hoje na missa? Ou então, e a missa hoje foi boa? O que o padre falou lá na missa? Pode ser que não pergunte nada. Pode ser que pergunte alguma coisa. Se perguntar alguma coisa, é hoje. Você aproveita e fala, né? Mas também o que eu vou falar? Eu vou levar, vou gravar e vou botar para ela ouvir? Poderia ser uma solução, mas não, talvez a melhor. Mas aquilo que marcou o seu coração, com certeza, é o que você vai falar. Você vai falar não só o que você ouviu, mas o que daquilo que você ouviu impressionou você. Daquilo que você ouviu, ficou. Em outras palavras, você vai falar daquilo que Jesus te falou. Porque tem sempre uma parte que nos toca e nós sentimos muito claramente que é Deus falando conosco. Então você vai transmitir para sua esposa, para sua família, para aqueles que não foram, que não estiveram ali na missa, o que Jesus fez em você e por você. São palavras que, na narrativa que você vai fazer, vão tocar também o outro, porque, sendo sempre de Deus, serão sempre inéditas aos corações e necessárias para aquilo que os corações precisam ouvir. Mas sabe qual é a coisa bonita? É que aquela palavra que você está transmitindo, que às vezes a gente pode até ficar um pouco incomodado porque não impressionou o outro tanto quanto impressionou a nós, mas porque precisava, ali o Senhor estava falando contigo. Então, o primeiro, digamos assim, alvo desse falar foi o seu coração. Talvez o coração do outro esteja com uma outra sensibilidade
E então eu não disse para ele a palavra que ele precisava ouvir? Não, você disse o que o Senhor fez em você. Não se preocupe, a palavra que ele vai precisar ouvir, o Senhor há de fazer chegar na medida justa. Talvez o que você não esperava é que você tinha a intenção de tentar fazer chegar até ele uma palavra justa, mas Jesus queria, na verdade, é que chegasse até ele o seu testemunho. O testemunho de uma palavra que mexeu contigo. Que chegasse até ele o testemunho de um marido, de uma esposa, de um filho que foi à missa e que voltou realmente provocado e que é sensível na forma como fala o quanto Deus falou com ele e mexeu com o coração dele. Meu irmão, talvez o que o Senhor quisesse ali é que você transmitisse ao outro esse testemunho do que ele fez em você. Mas e a palavra que ele precisa? Não se preocupa. O Senhor há de fazer chegar, vai chegar até você, vai fazer chegar até ele. Ofereça aquilo que o Senhor lhe deu. Essa é a beleza que nós temos aqui acontecendo. Porque aqueles que estavam à porta, ao transmitir para os que estavam fora o que estava acontecendo, transmitiam também com entusiasmo daquilo que estava se passando neles. É como fazer a narrativa de uma partida de futebol e você entrar na emoção do jogo. O narrador não consegue ser imparcial. Quantas vezes eu já ouvi partida de futebol e era claro em algum momento que o camarada que estava fazendo a transmissão da partida era torcedor do Flamengo. E mesmo sendo torcedor do Fluminense, ele não conseguia se separar disso. Na hora que era um lance do Flamengo, o grito de gol e a exultância do evento era muito intensa. E se fosse gol do adversário, tinha uma moderação, né, no modo de falar. Então ele está transmitindo, está cumprindo o seu ofício radialístico, está transmitindo a partida de futebol, está transmitindo a emoção do jogo, mas ele também está sendo alcançado por aquela emoção e está sendo sensibilizado no que é próprio dele. E nesse caso é torcedor do Flamengo. Acontece. E da mesma forma, aqueles que estavam ali transmitiam. Da mesma forma, você que foi à missa, recebeu a palavra do Senhor, recebeu os santos sacramentos, é chamado a ser um transmissor. E não se esqueça, pode ser que o Senhor te leve a dizer, na sua recordação, diante da pergunta, e o que o padre disse, como é que foi a missa, que você diga uma palavra que talvez não tenha te tocado tanto, mas que naquele momento ali, ou que talvez tenha te tocado tanto, que naquele momento ali você fala e era exatamente o que eu estava precisando ouvir, mas às vezes não. Às vezes o Senhor queria só que você transmitisse esse testemunho, para que o outro recolhesse a certeza de que Deus falou contigo e falou no teu coração. Isso é muito importante. Então vocês imaginem a cena na hora que começam a abrir aquele teto e a descer aquele homem lá de cima, o camarada que está na porta falando para quem está de fora o que está acontecendo. Ih, rapaz, espera aí, espera um pouco. O que está acontecendo ali? Bom, a curiosidade do lado de fora deve ter sido enorme. O povo olhava, via um monte de gente em cima da casa, e talvez aqueles que estivessem ali transmitindo para os que estavam fora o que estava acontecendo, por um instante pararam em perplexidade diante da cena. Então imagina o povo lá fora como é que não estava ainda mais ansioso para saber o que está acontecendo dentro. E os quatro descendo o homem lá de cima, até a presença de Jesus. E agora a coisa mais extraordinária. Começa o diálogo, ou melhor, o discurso de Jesus diante daquele homem paralítico ali, que não diz uma única palavra. Abriu-se o teto, versículo 4, à altura do lugar onde Jesus se encontrava, e tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. O homem não falou, Jesus viu a sua fé e falou: os seus pecados estão perdoados. Interessante, como eu falava para vocês, o foco todo sobre a pessoa de Jesus. O homem não fala, mas Jesus vê a sua fé.
E Lucas narra para a gente, Marcos narra para a gente, colocando o foco sobre o Senhor e nos dando esse parecer, né? Ali, quem está olhando de fora está vendo apenas o Senhor que fala. Filho, os teus pecados estão perdoados. Bom, assim como a paralisia era já um eloquente sinal, como já falamos em vários momentos, algumas doenças são eloquentes sinais sobre a realidade espiritual ou sobre o drama que aquela pessoa está vivendo. Já temos o discurso do outro e temos Jesus que fala. Filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns escribas que estão ali presentes, vendo aquela cena, começam a pensar no seu coração: quem é esse que fala assim? Por que fala assim? Ele está blasfemando. E Jesus aqui, imediatamente percebendo em seu espírito o pensamento daqueles que pensavam desse jeito, começa: por que pensais assim em vossos corações? E agora ele começa a orientar todo aquele momento no diálogo com esses que estavam longe, esses que estavam ali, estavam dentro, estavam mais próximos de Jesus, mas não estavam unidos a Ele. O Senhor que conhece os corações não quer perder a nenhum. Aqui estamos vendo explicitamente a consciência de Jesus a respeito daqueles que estão à sua volta. E aqui uma coisa, como diz o texto e como falávamos, e aqui o Padre conclui a meditação de hoje, que nunca vimos coisa igual. Um Senhor que não quer perder a nenhum. Cura aquele paralítico, como já falamos em outra meditação, testemunhando assim o perdão dos pecados. Mas a cura daquele paralítico é mesmo para chamar aqueles de coração duro à conversão, para que eles acolham e se aproximem de Cristo para ouvi-lo de fato e unir o seu coração ao coração do Filho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e de São José, que o nosso coração permaneça sempre unido ao coração do Senhor e que a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém.